quero compartilhar com vocês nessa hora saudável a minha experiência médica, profissional e pessoal de como motivar a nossa família a adotar um estilo de vida saudável e ativo. Então, se você também tem interesse, junte-se a nós, depois ajuda a gente a compartilhar esse material, porque o mundo nunca precisou tanto de boa nutrição e principalmente a nossa família. A família é a base de tudo. Eu tenho uma honra muito grande de ter a minha família aqui na minha casa e ter todos vocês na casa de vocês que também fazem parte da minha família. E a hora saudável de hoje é como motivar a sua família a adotar o estilo de vida saudável e ativo. Eu vou contar tudo para vocês sobre esse assunto tão importante. O que está acontecendo no planeta? Qual é a realidade? Qual é o sofrimento? Qual é a dor? O mundo nunca precisou tanto de boa nutrição. A gente vive o que a Organização Mundial da Saúde chama de globesidade, quer dizer, em todos os países, em todas as classes sociais, tem cada vez mais pessoas acima do peso. Nesse mapa que vocês estão vendo aí na tela de vocês, quanto mais vermelho é um país, mais pessoas obesas existem. E nesses últimos anos, o nosso planeta está realmente ficando muito pesado. Mas não é só a questão da obesidade. Olha só, os dados mais recentes falam que no mundo tem ao redor de 2 bilhões de pessoas acima do peso saudável. 2 bilhões de pessoas que têm mais gordura no corpo do que seria recomendado. Desses 2 bilhões, 650 milhões têm a doença obesidade, quer dizer, tem o índice de massa corporal acima de 30. Mas esse é só um lado da moeda. Dentro dessa mesma pessoa, dessa mesma sociedade, a gente também tem 2 bilhões de pessoas com deficiência nutricional. Pessoal, isso quer dizer que eu posso ter uma pessoa que tem excesso de gordura e carência de ferro, de vitamina, de mineral, de fibra, de ômega 3 na mesma pessoa. E isso, às vezes, está acontecendo na nossa casa. Então, como que a gente pode pegar a nossa família e transformar essa realidade? Por um lado, excesso de gordura, mas a gente tem 800 milhões de pessoas que estão abaixo da boa nutrição, também passam fome crônica, quer dizer, não é eu estou com fome agora, é sem ter expectativa de se alimentar. E aqui no Brasil, a gente está atingindo a maior prevalência de obesidade da história desse país, né? O dado mais recente que a gente tem do Ministério da Saúde, da pesquisa Vigitel, é de 2018, isso foi publicado em 2019. Agora, esse ano, em 2020, a gente já vai ter o dado de 2019, mas hoje a gente sabe assim, ó, que ao redor de 20% dos brasileiros têm obesidade. De 2006 para 2018, em 12 anos, esse número aumentou 68%. Quer dizer, em 12 anos, em uma dúzia de anos, a obesidade subiu pelo elevador. E a gente pode falar hoje, sem medo de errar, que de cada 100 brasileiros, 20 estão obesos e 60% têm excesso de gordura corporal, né? É importante a gente se identificar, como a gente está falando de família, como é que estão as coisas na nossa casa, né? De capital para capital, de estado para estado, a prevalência de obesidade varia um pouco. Hoje, a capital brasileira com mais excesso de peso é Manaus, com quase 24% de obesidade, quer dizer, de cada 4 manauaras, 1 tem obesidade. A cidade mais fit do Brasil nesse momento é São Luís do Maranhão, tem menos de 16%. Aí vai um abraço para o meu amigo Nestor Neres, todo o pessoal lá de São Luís do Maranhão. Mas assim, ó, a gente vê outras cidades bem, como Palmas, em Tocantins, Curitiba, no Paraná, e outras cidades também com excesso de peso, que nem Manaus, como Campo Grande, o Rio de Janeiro. O que eu quero mostrar dessa epidemia de obesidade, em primeiro lugar, assim, ó, que por idade, isso tem a ver com a nossa família, né?
O nosso treinamento é como motivar a nossa família a ser saudável. A faixa etária que mais aumentou a obesidade é exatamente dos 25 aos 35 anos. Aumentou 84% nesses 12 anos. Mas olha que dado importante. Pessoas que estudam de 0 a 8 anos têm mais obesidade, olha o verdinho aqui, do que pessoas que estudam de 9 a 11 anos. E quem menos tem obesidade é quem estudou, quem tem uma escolaridade maior. O que o Ministério da Saúde está nos falando com essa informação, pessoal? Isso tem a ver com a nossa casa. Anote aí, com olhos de ver e ouvidos de escutar. Quanto mais conhecimento, quanto mais informação, menos obesidade. Se perguntarem para mim, doutor Nathaniel, qual é o melhor remédio, qual é a melhor cirurgia, a melhor dieta para a obesidade, a minha resposta é informação. Uau, isso que a gente está fazendo agora juntos, aqui nessa Hora Saudável, é realmente o que faz a diferença e não é o doutor Nathaniel falando, são dados do Ministério da Saúde. E por que eu tenho que me preocupar em manter a minha família saudável e ativa? Não é uma questão estética, não é uma questão de balança, é que esse excesso de gordura corporal interfere na nossa qualidade e na nossa quantidade de vida. Quer dizer, quanto mais desequilibrado o nosso estilo de vida, quanto mais desequilibrada a nossa nutrição, quanto mais desequilibrado o nosso peso, mais diabetes. Por exemplo, aqui pegando toda a população adulta, esse é um estudo, essa pesquisa do Ministério da Saúde, ela é autorreferida. Ninguém vai lá dosar o açúcar no sangue. A pessoa fala se ela é diabética ou não. E olha só, de 2006 para 2018, a quantia que sabe que tem diabetes, por exemplo, aumentou 40%. A gente fala que ao redor de 8 de cada 100 pessoas, 8 pessoas sabem que tem diabetes, né? Isso pegando a população em geral. Se eu pegar, por exemplo, só pessoas acima de 65 anos, eu já vou mostrar para vocês o que acontece. Obesidade não é só diabetes. Pressão alta, por exemplo. Olha só, nesses 12 anos, a pressão alta, hipertensão se manteve estável, mas estável num nível muito alto. Olha só, hoje a gente sabe que de cada 4 brasileiros, 25% tem níveis pressóricos elevados, quer dizer, tem hipertensão. E isso encurta a qualidade de vida. O que eu estou mostrando para vocês é por que eu tenho que transformar minha família numa família saudável e feliz, para as pessoas viverem mais e melhor. Não adianta viver mais anos com menos qualidade ou mais tempo doente. A gente quer chegar aos 120 anos jogando futebol, saúde física, e jogando xadrez, saúde mental. É o que eu desejo para mim, para minha família e para a família de vocês. Por falar em 120 anos, essa mesma pesquisa, olha só, fala que pessoas acima de 60 anos, lembra quando eu falava a população em geral, 25% tem pressão alta. Quando a gente pega pessoas acima de 60 anos, já é quase 60%. 66%, 67% tem excesso de peso. 20% tem obesidade. E diabetes, que na população em geral era 7%, se eu pegar pessoas de 60 anos de idade para cima, já é 1/4, já é 25%. Então, é lógico que remediar não adianta. Por que a gente está fazendo essa hora saudável para ensinar a nossa família a ser mais saudável? Porque a grande arma, a grande ferramenta é a prevenção. A solução é prevenir para não ter que remediar. Então, é importante prevenir antes que o problema apareça. A gente tem que questionar aquilo que a gente chama de estilo de vida. Por exemplo, passar o domingo de pijama na frente de uma telinha, assistindo televisão, ou sair em contato com a natureza, fazer alguma atividade física, é um hábito, é uma decisão que cabe à família. Isso não depende das crianças, não depende dos idosos, a família como um todo decide. Vocês sabem como que eu chamo aquela família que fica de pijama assistindo televisão
no domingão, eu chamo de família banana de pijama. E eu tenho certeza que nenhum banana de pijama está assistindo a Hora Saudável. Então, eu expliquei que o problema é grave, mas que a solução é a prevenção. Eu vou mostrar como fazer a prevenção e depois como que a gente motiva a nossa família. Então, pessoal, todo mundo sabe que a prevenção é a solução. E a prevenção começa quando? Depois dos 60 anos? Claro que não. A prevenção começa na infância. Todo mundo concorda que a prevenção começa na infância? Alguém não concorda? Estou vendo todo mundo levantando a mão que concorda. Sim ou sim? Eu não concordo. Eu não concordo. A prevenção não começa na infância, pessoal. A prevenção, começa ainda na vida intrauterina. Quer dizer que dentro da vida intrauterina, se a mamãe tem excesso de peso, ela já está determinando que esse bebê está em risco, quando for um adulto, de ter obesidade e doença cardiovascular. E se essa mamãe também estiver desnutrida, se ela tiver com privação de nutrientes intraútero, isso também determina um futuro de risco cardiovascular. Então, olha que importante, eu quero que vocês me ajudem a compartilhar essa informação. A prevenção, ela começa ontem, quer dizer, ela não começa quando a gente nasce, ela começa ainda na vida intrauterina. É importante, né, a gente passar essa informação para os nossos filhos, para os nossos netos, para quando eles estiverem na idade reprodutiva, eles já começarem a prevenir a futura geração ainda na vida intrauterina, né? Agora, se eu chegar para uma criança, para um adolescente e falar assim, você não vai mais comer chocolate porque você pode ter diabetes quando tiver 30 anos. Ou falar para uma menina de 15 anos, se você ficar sedentária assistindo televisão, você tem um risco maior de ter doença de Alzheimer quando tiver 70 anos. Será que isso vai fazer alguma diferença? Não, porque as nossas crianças, os nossos adolescentes têm síndrome INAC. Quem é que já ouviu falar em síndrome INAC? Levanta a mão. Vocês nunca ouviram falar em síndrome INAC? Então, vão aprender mais uma coisa legal com o Dr. Nathaniel e com a Hora Saudável. Síndrome INAC, que as crianças e os adolescentes na nossa casa têm, quer dizer, isso não acontece comigo. INAC, quer dizer, eu posso comer chocolate, hambúrguer, gordura, que eu nunca vou ter diabetes, nunca vou ter doença cardiovascular. Eu não preciso fazer atividade física, que eu nunca vou ter doença de Alzheimer, por exemplo. Então, doutor Nathaniel, como que eu faço se as crianças e os adolescentes têm a síndrome INAC? Você está assistindo essa Hora Saudável para aprender comigo como motivar a nossa família. Então, antes de explicar como motivar a nossa família, eu quero falar um pouquinho mais sobre a importância da prevenção. Às vezes a prevenção falha. Às vezes a pessoa já está com obesidade, com excesso de peso, isso tem um impacto enorme na saúde. Quando chega no meu consultório uma pessoa com excesso de peso, ela já chega aqui tomando um monte de remédio para pressão alta, para diabetes, para dor articular, para ansiedade, para depressão, para insônia. E esses medicamentos, pessoal, eles têm um efeito colateral. Eles prejudicam, às vezes, o efeito do medicamento é até pior que a doença. Às vezes eu chego no meu consultório e vejo uma pessoa com esse tipo de comportamento. Vocês estão identificando aquele vovô, aquela vovó, aquela vizinha que vocês conhecem, que toma vários medicamentos durante o dia, né? Então, uma reflexão. Às vezes, um remédio, por exemplo, eu vejo pessoas que começam com dor de cabeça, aí tomam uma aspirina para dor de cabeça. A aspirina melhora a dor de cabeça, mas começa a atacar o estômago. Aí a pessoa toma um antiácido para o estômago. O antiácido melhora o estômago, mas dá prisão de ventre. Tranca. Aí a pessoa está tomando remédio para dor de cabeça, um antiácido, tem que tomar um laxante. Aí ela toma um remédio para dor de cabeça, um antiácido, um laxante. Mas o laxante faz a pessoa perder sódio, potássio, cloro, e a pessoa fica cansada, desanimada.
Aí ela toma um antidepressivo para aumentar a energia. Ela está tomando remédio para dor de cabeça, um antiácido, um laxante e um antidepressivo. Aí o antidepressivo inibe a libido, inibe a vida sexual, tem que tomar outros remédios. Quando chega, por causa daquele primeiro comprimidinho, a pessoa está tomando um monte de medicamento. E com o estilo de vida saudável e ativo, eu fico emocionado quando eu falo essa palavra. Quando a gente melhora o peso, melhora a alimentação, melhora a atividade física, melhora o sono, a gente começa a poder tirar esses remédios e a vida melhora. O sono volta a ser normal, a autoestima, a autoimagem melhora, a gente está diante de uma pessoa mais saudável e mais feliz. Eu quero isso para minha família, eu quero isso para mim, eu quero isso para a família de vocês. Então, olha a importância do estilo de vida saudável e ativo. Eu tenho certeza que vocês estão acompanhando esse meu raciocínio, a gente já falou do problema, a gente já falou como que a maioria das pessoas lida com isso, e a gente falou que o remédio, que a solução, que o que realmente vai evitar isso tudo é o estilo de vida saudável. O que é o estilo de vida saudável? Boa alimentação, atividade física e controle emocional, desenvolvimento pessoal, motivação. Né? É isso que a gente tem que passar para a nossa família. E você deve estar se perguntando, doutor Nathaniel, fala como? E eu vou mostrar algumas coisas da prevenção. Então, mudança no estilo de vida é o que faz a diferença. Eu já falei aqui em outras horas saudáveis que para chegar aos 120 anos bem, 30% depende da nossa genética, daqueles genes que a gente herda do pai e da mãe. Agora, 70% da nossa longevidade saudável depende da nossa alimentação, atividade física, exercício mental, manter a composição corporal, a massa muscular, a quantidade de gordura, suplementos nutricionais. Pessoal, anotem aí, somente com aquilo que a gente come no dia a dia no supermercado, não dá para chegar aos 120 anos bem. E a nossa vida social, a gente tem que ter um motivo, a gente tem que ter um porquê, que é a nossa família, que é o nosso amor, e é isso que a gente vai falar agora. Né? Então, falando da prevenção e como colocar isso na nossa família, começando na vida intrauterina, o próximo passo, depois de ter um pré-natal adequado, depois daquela mãezinha durante os 9 meses de gravidez, ter se alimentado bem, ter feito atividade física, estar com um bom controle emocional, vem o maravilhoso leite materno. Anota aí, o maravilhoso leite materno, ele protege contra obesidade, contra doenças cardiovasculares, doenças não transmissíveis, não só no recém-nascido, não só na infância, mas pela vida toda. Vários estudos mostram que crianças que receberam um maravilhoso leite materno são muito mais saudáveis física, mental, socialmente, do que crianças que não tiveram essa maravilhosa oportunidade. E depois, no segundo ano de vida, quando vem o desmame, a importância da boa nutrição, da boa alimentação. E aqui vem uma coisa muito importante, pessoal. Eu tenho 2 canais, eu tenho 2 fontes para me alimentar. Um é a mamãe natureza e outro é a mamãe supermercado. Olha só, todos os milhares de pessoas que estão nos assistindo nessa hora saudável, né? Que vão assistir o que eu estou falando agora, que daqui a um pouco vão escutar a Mary e o Cluff dar o recado mais importante no final da minha apresentação. Fique até o final. Todos nós sabemos que os alimentos da mamãe natureza são mais saudáveis, são mais maravilhosos que os alimentos da mamãe supermercado. Agora, todos nós sabemos que a gente trabalha, que a gente viaja, que a gente vive em cidades grandes e não é mais possível, no século XXI, eu comer só alimentos naturais e orgânicos. Então, eu tenho que me alimentar de frutas, verduras, mas eu tenho que escolher alimentos industrializados que sejam saudáveis, que sejam desenvolvidos por uma equipe de cientistas comprometidos com a boa nutrição. Então, atenção, não é porque é industrializado que é ruim. É ruim se tem muito açúcar, se tem muita gordura, se tem muito sódio, se tem pouca proteína, se tem pouca vitamina, se tem pouca fibra. Se é um alimento industrializado, mas se ele é
equilibrado, como, por exemplo, Sua Excelência, o shake, que eu tomo todos os dias, esse é um alimento adequado para o dia a dia do século XXI. No livro do Dr. Hibbert, Qual é a Cor da Sua Dieta?, ele fala que uma pessoa que vive na selva, ele fala em Papua Nova Guiné, as pessoas em contato com a natureza comem 800 tipos diferentes de alimentos de origem vegetal ao longo da vida. Uma pessoa que vive na selva de pedra, Brooklyn, Nova York, por exemplo, come uma média de 3 alimentos de origem vegetal. Quem aqui, na Hora Saudável, sabe quais são os 3 alimentos de origem vegetal que uma pessoa em São Paulo, em Nova York, em Porto Alegre, em Manaus, em Florianópolis come? 3 alimentos de origem vegetal. Primeiro, alface. Segundo, ketchup. E terceiro, batata frita. Não precisa ser um gênio da nutrição para saber que se a nossa família está se alimentando assim, ela não vai chegar aos 120 anos bem e começa a entrar naquela estatística do diabetes, pressão alta e todas aquelas complicações que eu falei antes. Então, a Universidade de Harvard criou uma nova pirâmide alimentar que já não é tão nova, essa pirâmide já tem 4 anos, mas o charme dessa pirâmide são essas 2 flechinhas. Primeira, atividade física. Na base da pirâmide, além de se alimentar bem, a gente tem que ser fisicamente ativo. Essa é a mensagem que eu tenho que passar para a minha família. E segunda flechinha, não é o Dr. Nathaniel, é a Universidade de Harvard, a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Harvard, que fala que, além da boa alimentação, tem que usar suplemento nutricional de alta qualidade. Vou repetir, nossa família não consegue chegar à idade avançada, longevidade com saúde, somente com os alimentos que tem no supermercado, no hotel, no restaurante. A gente tem que se alimentar bem e usar suplementos nutricionais de alta qualidade. Então, a pirâmide dos alimentos é essa, né? Mas olha que interessante. Essa pirâmide invertida é a pirâmide do que as pessoas verdadeiramente comem. Refrigerante, batata frita, biscoito, bolo, carnes, embutidos. E olha ali, as verduras, as frutas que deveria estar na base da pirâmide, está na pontinha. Nossa família, a gente tem que colocar esse triângulo de cabeça para cima. Ou seja, na base, frutas, verduras, cereais integrais, proteína, gordura saudável. E por falar em gordura saudável, pessoal, gordura não é vilão, né? A gente tem várias fontes de gordura saudáveis. Os óleos, principalmente o azeite de oliva, o abacate é uma fruta que a gente pode comer como fruta, como salada, nozes, castanhas, a castanha do Brasil ou castanha do Pará, peixes, né? Por falar em peixe, a Organização Mundial da Saúde recomenda 12 quilos de peixe por ano. O que é 12 quilos de peixe por ano? 1 quilo de peixe por mês. O que é 1 quilo de peixe por mês? Uma porção, um filé, uma poça de peixe de 250 gramas por semana. Olha só, o Brasil, com a nossa Amazônia, Pantanal, o nosso litoral, a gente não chega nem perto disso. A gente come menos de 10 quilos de peixe por ano, com tudo isso. E qual é a importância do peixe? Além da proteína, além dos minerais, o peixe, principalmente os de águas frias e profundas, é uma fonte de ômega 3. E ômega 3, ele é uma gordura saudável que protege o nosso cérebro, a nossa imunidade, a nossa visão, a nossa saúde cardiovascular, a gordura no sangue, o coração, os vasos. Então, olha só, do meu coração para o coração de vocês, todas as idades, né? A família tem que comer peixe, tem que comer alimentos ricos em ômega 3, e se a gente não consegue obter isso somente com a boa alimentação, usar um suplemento de qualidade de ômega 3. Eu, na minha casa, uso o Herbalife Line da Herbalife Nutrition há mais de 15 anos e estou totalmente qualificado para chegar aos 120 anos na minha melhor forma. E outro suplemento que eu quero comentar com vocês são as fibras, né? As fibras são importantíssimas não só para a saúde intestinal. As fibras modulam a nossa imunidade, modulam o nosso microbioma.
a Organização Mundial da Saúde recomenda de 25 a 35 gramas de fibra. E aquela pesquisa do Ministério da Saúde mostra que 74% dos brasileiros não atinge essa recomendação de 25 a 35 gramas de fibra. Quer dizer, de cada 4 brasileiros, 3 comem pouca fibra. E o que a gente vê na rua? Prisão de ventre, dificuldades digestivas. E a gente sabe que o intestino tem uma conexão muito importante, a gente chama um eixo cérebro-intestino, né? O intestino é o nosso segundo cérebro. Depois do cérebro, onde a gente tem mais tecido nervoso, neurônio, é no intestino. E os neurotransmissores, por exemplo, a serotonina, que é um neurotransmissor do bom humor, da saciedade. Pessoas deprimidas têm pouca serotonina, pessoas que têm compulsão alimentar têm pouca serotonina. Anote essa informação. 95% da serotonina do nosso corpo é produzida no intestino. Então, se eu tenho um intestino saudável, eu tenho um humor, uma saciedade, um estilo de vida saudável. E a chave do intestino saudável é fibra, né? Ômega 3, fibra, não menos importante para a nossa saúde, atividade física. Olha só, em qualquer idade, né? Se você já é um adulto, na academia, ao ar livre, mas lembra que criança pratica atividade física de uma maneira lúdica, brincando. E por falar em brincar, já entrando em algumas dicas para a nossa família, que é por isso que você está me acompanhando até agora, como motivar a nossa família a adotar o estilo de vida saudável, olha que dica boa. Talvez para fazer com que as nossas crianças, que ficam muitas horas diante das telinhas, deixem um pouco de brincar com esse tipo de brinquedinho aqui, a gente tem que fazer com que as crianças fiquem menos tempo com esses brinquedos para ficar mais tempo diante desses brinquedinhos. Hoje em dia, nessa situação nova que a gente está vivendo em 2020, cada vez mais as crianças estão diante das telas, televisão, videogame, computador, smartphone. A Academia Americana de Pediatria recomenda não mais que 2 horas de tela por dia. Faz a conta aí na sua casa, quanto tempo a sua criança está diante de uma telinha. Então, se a gente limita o tempo diante de uma tela, naturalmente as crianças vão buscar outra forma de se divertir. E, finalmente, mas não menos importante, boa alimentação, exercício e motivação, qualidade, combater o estresse, sono de qualidade, desenvolvimento pessoal, ser feliz, né? O que eu quero para a minha família, o que eu quero para a família de vocês, é que a missão do dia é que a gente seja cada vez mais feliz e que a gente faça um ao outro cada vez mais feliz. Vou contar um segredo da felicidade para vocês. Estão prontos? Esse é um segredo muito importante. Anota aí que isso é muito profundo. Só tem um jeito de ver a felicidade. A única maneira que eu conheço de ver a felicidade é nos olhos das pessoas que a gente faz feliz. Quer dizer, se você quer ver a felicidade, olha no olho do seu filho, da sua filha, da sua esposa, do seu marido, do seu namorado, namorada, da sua mãe, do seu pai, da sua tia, da sua vizinha. Quer dizer, faça uma pessoa feliz e olha no olho dela. É a única maneira que eu conheço de ver e experimentar a felicidade, é fazer as pessoas felizes. E a gente está chegando no final dessa hora saudável e você deve estar se perguntando, poxa, o Dr. Nathaniel prometeu ensinar como motivar a minha família a ser saudável, a ser ativa. Eu expliquei o problema, eu expliquei a dor, eu expliquei como prevenir o problema e a dor. E agora, nos últimos 5 minutos, antes de devolver a palavra para o Cluf e para a Mary, que eles vão ter uma mensagem incrível para vocês, eu quero finalmente explicar como motivar a família. E aqui vem uma experiência de mais de 3 décadas como profissional da saúde, como pessoa. Então vem minha experiência pessoal, minha experiência de pai, de marido e de médico, né?
Anote assim que são 3 dicas básicas que eu quero que vocês me ajudem a compartilhar com todo mundo. Primeiro, as pessoas prestam mais atenção naquilo que a gente faz do que naquilo que a gente fala. Você pode fazer esse discurso todo que eu fiz para sua família, para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, e não vai adiantar nada. Agora, se você adotar o estilo de vida saudável e ativo, e as pessoas notarem, olha só, que você está tendo um resultado impactante. Doutor Nathaniel, o que é um resultado impactante? É um resultado que uma pessoa faz um tempo que não me vê e quando ela me olha, ela faz, uau, esse é um resultado impactante. A pessoa vai sentar e vai perguntar, doutor, o que você está fazendo que eu vejo você com mais músculo, com menos gordura, sua pele está bem, seu nível de energia é ótimo. Quando a pessoa pergunta o que você está fazendo, anota aí, é a hora que você começa a mudar a vida de uma pessoa. Só falar entra por um ouvido e sai pelo outro. Agora, quando a gente dá o exemplo, né? Eu costumo falar muito lá em casa que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Então, se você quer mudar alguma coisa na sua família, anota aí do meu coração para o coração de você. Seja o exemplo daquilo que você quer mudar. E aí você pode falar assim, mas tem um resultado impactante. Nossa, então eu vou esperar primeiro eu ter o resultado. Eu estou acima do peso, eu estou sedentário, tem gente que ainda fuma, tem gente que ainda dorme mal. Não importa como você está hoje. Atenção, o segredo é cada dia fazer um pouquinho melhor. Hoje eu assumi o compromisso quando eu acordei que hoje eu vou fazer um pouquinho melhor a minha alimentação, a minha atividade física, o meu desenvolvimento pessoal, o meu trabalho, a minha participação na minha família. Hoje eu vou fazer um pouquinho melhor. Adivinha, amanhã eu vou fazer um pouquinho melhor ainda. Isso é importantíssimo, porque a maioria das pessoas estão cada dia um pouquinho pior. Quando eu encontro uma pessoa na rua e falo, nossa, como você está bem, a pessoa me responde assim, Nathaniel, isso porque você não viu como que eu estava 10 anos atrás. E isso é errado. Quando as pessoas falam para mim, Nathaniel, como você está bem? Eu falo, uau, você não viu nada ainda, você tem que ver como que eu vou estar daqui 10 anos. E eu quero, para compartilhar, para devolver a palavra para o Cluf e para a Mary, eu aprendi isso com os líderes da Herbalife, que a gente sempre conta um pouquinho da história, né? Eu só quero mostrar, quando eu comecei esse meu trabalho em 2004, como membro do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife, eu estava assim, quase 16 anos atrás, 15 anos atrás. Não, vocês não estão entendendo, peraí que eu vou explicar melhor. Eu estava assim. Esse era o Dr. Nathaniel que começou esse trabalho de estilo de vida saudável com as pessoas. Eu já era professor na universidade, eu já tinha livro publicado, o que eu não tinha era um espelhinho lá na minha casa. Eu estava acima do peso, minha pele estava horrível, eu estava muito estressado, eu estava quase 2 anos sem tirar férias, né? E eu comecei a melhorar a minha nutrição, eu comecei a melhorar a minha atividade física, que eu corria 3 quilômetros e precisava 3 dias para me recuperar, né? Essa foto foi a minha 3ª maratona, agora dia 2 de janeiro de 2020. Você sabe que uma maratona são 42,3 quilômetros, né? Eu já corri 3. Há 16 anos atrás eu corria 3 quilômetros, agora eu já estou correndo 42,3 e seguramente em 2020 ainda vou correr a minha 4ª maratona e vou compartilhar com vocês. Eu tenho 57 anos de idade, não pareço, mas a minha idade metabólica, eu fiz poucos dias atrás, a minha idade metabólica é 22 anos menos que a minha idade cronológica. Faço a conta aí, né? Eu treino força, todo mundo que me acompanha nas redes sociais, sempre que eu vou lá, faço meu treino, eu dou uma publicada lá no meu Stories, 30 minutos, umas 5 vezes por semana. Eu corro, eu tenho um aplicativo de controlar a minha corrida, eu não corro menos que 100 quilômetros em 30 dias, né? Todos os meses eu corro pelo menos 100 quilômetros, então isso dá mais de 1.200 quilômetros por ano. Eu saio de Porto Alegre e vou até São Paulo correndo todos os anos, isso dá 2 ou 3 pares de tênis por ano.
quanto mais o tênis gasta, mais novo eu fico. Isso é bem maravilhoso. Meus exames laboratoriais são compatíveis com uma pessoa de 30 anos. Eu me alimento bem, eu como frutas, verduras, saladas. Eu sempre começo uma refeição por uma salada. Essa é uma dica importante, de 5 a 7 porções de frutas por semana. E há 15 anos eu nunca fiquei um dia sem tomar pelo menos 2 shakes e todos os produtos da Herbalife Nutrition conforme recomendado no rótulo. Eu faço 1 hora de meditação, já estou passando um pouquinho de 1 hora todos os dias, e eu faço tudo com muito amor. Eu sou apaixonado pela vida, sou apaixonado pela minha família e sou apaixonado por todos vocês, e acho que vocês sentem isso. Então, pessoal, o segredo dos segredos para motivar a sua família a ser mais saudável, ser mais ativa, mais feliz, elas prestam mais atenção naquilo que você faz do que naquilo que você fala, tem um resultado impactante, seja o modelo daquilo que você quer modificar, e não importa como você está hoje. Cada dia faça um pouquinho melhor que o resultado aparece. Ser saudável, adotar o estilo de vida saudável, não é uma corrida de 100 metros, não é uma maratona. É um estilo de vida para toda a vida. Então, quero agradecer pela companhia em mais essa hora saudável, mas o melhor vem agora. Quero devolver a palavra para os meus mestres de cerimônia de luxo. Eu estou muito feliz de mais uma vez estar com a Mary, com o Cluf, com todos vocês, e o melhor vem agora. Gratidão, pessoal, e até a próxima Hora Saudável.